Boa tarde, este é o consultório do Porto Canal. Ponha a sua saúde em dia. Aqui no consultório damos-lhe conselhos, dicas e informações para que viva melhor. Vamos começar por falar sobre alimentação alcalina, que poderá mesmo ser a alimentação do século XXI. Aliás, quem lhe chame a dieta Botox, por ser a chave para manter a juventude da pele através do equilíbrio do pH. Vamos saber um pouco melhor do que é que se trata e quais são os benefícios que traz para a nossa saúde. Para nos explicar em que é que consiste a alimentação alcalina, temos connosco Ana Canelas, terapeuta. Muito boa tarde, muito bem-vinda ao consultório do Porto Canal. De facto, é um tema muito curioso e eu começo por lhe perguntar o que é alimentação alcalina? Essa é uma pergunta com uma resposta bastante vasta, porque apesar do conceito de base da alimentação alcalina estar no equilíbrio do pH, pH é potencial de hidrogênio, para ser muito simplista, é uma escala que se mede de 0 a 14, cujo o 7, o meio é o neutro, superior a 7 até 14 será alcalino e inferior o ácido. O que acontece é que dentro do nosso corpo, as nossas células, o nosso meio líquido, o nosso sangue essencialmente tem um pH ideal alcalino para funcionar. Curiosamente, o funcionamento do próprio corpo em si produz ácido. Então, já na nossa natureza interior, existe este conflito ácido-base, e conflito entre aspas, é um equilíbrio que o corpo tem que constantemente manter. Para além deste equilíbrio interno, existe a nossa alimentação, que infelizmente hoje em dia tende a ser maioritariamente ácida, à base de farinhas refinadas, de açúcares, enfim, por aí fora. Também as nossas emoções hoje em dia são tendencialmente mais ácidas, a puxar para o stress, para a ansiedade, para a raiva, para a competitividade. Enfim, nós todos conhecemos o filme hoje em dia, não é? E, portanto, isto faz com que o corpo sofra uma sobrecarga muito grande. Naturalmente, como máquina maravilhosa que é, o corpo tem formas de se reequilibrar e de se defender, não é? Mas dada a pressão tão grande pelo nosso estilo de vida, não é? Daí ser a alimentação adequada para os tempos que vivemos. Então, através de alimentação, por um lado, correção de hábitos e do estilo de vida, por outro, vamos tentar reequilibrar o pH do corpo. É o objetivo da alimentação alcalina. Não trabalhamos só com a alimentação, mas também com o reeducar das emoções, o controle dos pensamentos, o respirar, que é fundamental, a quantidade de água que nós bebemos, a qualidade da água, são todos aspectos que se calhar não estamos habituados a dar importância e que têm um extremo valor para o corpo e para o nosso próprio equilíbrio e para que no fundo depois venhamos a obter os benefícios que são tão proclamados da alimentação alcalina, como ser o rejuvenescimento da pele, perda de peso, que é outro benefício fantástico que toda a gente fica muito satisfeita. Não será Portanto, é um conjunto, mas concretamente, concretamente no que diz respeito à alimentação, a alimentação é à base de quê? Ou o que é que se deve excluir da alimentação e quais são os alimentos que devemos introduzir? Existe, na realidade, uma tabela que mede os alimentos segundo o seu pH. E nós procuramos aumentar a quantidade de alimentos alcalinos na dieta, mas essencialmente fazer as proporções corretas, ou seja, não quer dizer nós nunca vamos deixar de comer alimentos ácidos, porque eles também são necessários, vou dizer. Vamos tentar dividir rapidamente por categorias o que é que são os ácidos e alcalinos. Sim. Colocaríamos na área dos ácidos tudo o que são hidratos de carbono, proteínas, ou seja, a carne, o peixe, os hidratos de carbono, o arroz, a massa, as batatas, essa coisa, e do outro lado, essencialmente, estão todos os vegetais, certo? Então o que nós procuramos é que em cada prato exista uma proporção correta, menos ácidos e mais alcalinos. Há uma regra de base que nós utilizamos, que é a regra 70-30, em que 70% são elementos alcalinos e os 30% de ácidos, que são também necessários, mas que combinados na combinação correta, o corpo está protegido e usufrui do melhor de cada uma das partes, que são ambas necessárias. Esse é, aliás, o segredo para uma boa alimentação. Sem dúvida. Saber equilibrar tudo isso no prato, não é? Sem dúvida. Depois, esta alimentação que sugere deve ser, então, equilibrada com estilos de vida e hábitos também saudáveis.
Exatamente, porque a qualidade do exercício físico é fundamental, porque o que nós procuramos, né, com este programa, que no fundo é um programa muito completo, é potenciar, é dar tudo ao nosso corpo o que ele necessita para se reequilibrar. Então, potenciar o exercício facilita a drenagem linfática, a transpiração, todos os meios que o corpo tem de se reequilibrar. Não é? Portanto, o exercício, a qualidade do exercício que nós fazemos deve ser também um exercício alcalino. Também é importante. Por outro lado, a quantidade de água. E mais importante do que tudo, por baixo de tudo, ou seja, eu digo por baixo porque nós construímos a casa da saúde. Não é? E eu costumo falar do terreno, que é o terreno desta casa da saúde, e neste terreno estão as nossas emoções e os nossos pensamentos. E isso é fundamental, é uma parte fundamental deste programa, é através de técnicas de programação neurolinguística, de coaching, dar às pessoas o conhecimento suficiente para ganharem liberdade sobre as suas emoções, os seus pensamentos, para que essa parte da sua vida não comprometa todo o esforço também a nível de alimentação. Além do mais, muitas vezes as nossas escolhas a nível da alimentação também são muito motivadas pela nossa forma de sentir, não é? Pelas nossas emoções. Ou, por vezes comemos porque não queremos fazer qualquer coisa que nos está a aborrecer, ou comemos porque nos aborrecemos, enfim. Então, se nós aprendemos a controlar essa parte, já é meio caminho andado para não fazermos a maior parte das coisas que até fazemos, mas sabemos que não nos fazem bem, não é? Como se costuma dizer, eu acho que entre o dizer e o fazer vai uma grande distância, e a distância, para mim, essa distância mede-se a nível dessa parte emocional.